A partir de agora, Paz e Vida na TV, com João Ribe Palharim. Ilustração de hoje: As 4 esposas do rei. Um certo rei tinha 4 esposas. E com cada uma delas, ele tinha um relacionamento bem diferente. Por exemplo, a 4ª esposa era a que ele mais amava. Era a preferida. Todo o tempo que ele tinha disponível, ele dedicava para a 4ª esposa. Todo final de semana era sagrado. Ele dedicava todas as horas de lazer para a 4ª esposa. E também dava para ela tudo que ele tinha de bom e do melhor. Ele dava as melhores roupas, os melhores calçados, os melhores alimentos. Fazia de tudo para agradá-la. Já com a 3ª esposa, que ele amava muito também, ele dedicava as horas especiais, as grandes festas, os grandes banquetes, as ocasiões especiais. Ele gostava de desfilar com essa 3ª esposa, porque ela chamava a atenção. Ele sentia muito orgulho de exibi-la para os outros reis, mas vivia morrendo de medo de perdê-la para os outros homens. Só de pensar que a 3ª esposa pudesse deixá-lo para ficar com outro, ele perdia o sono. Ele tinha muito ciúme da 3ª esposa. Com a 2ª esposa, ele se relacionava assim, Sempre que ele tinha uma dúvida, um problema, ou estivesse triste, chateado, angustiado, deprimido, ou precisasse de um conselho, ele procurava a 2ª esposa e desabafava com ela, chorava com a 2ª esposa, e ela o ouvia com muita paciência e sempre tinha uma boa palavra, um bom conselho. Ele sabia que naquelas horas de tristeza, de angústia, de inquietação, de dúvida, ele podia recorrer à 2ª esposa e ela estaria ali pronta a dar uma boa palavra. Agora, a 1ª esposa, coitadinha, ele nem se lembrava que ela existia. Ele nem ligava para ela. E essa 1ª esposa estava com ele sempre, aonde quer que ele fosse. Só que ele não notava. Ele a desprezava totalmente. Ele não olhava na direção dela. Quer saber a verdade? Ele nem se lembrava que a 1ª esposa existia. E ela era tão magrinha, não tinha nenhuma aparência, não era uma esposa daquelas vistosas. Aliás, ela era muito mal cuidada. Ele não dava a menor atenção a ela, ainda que ela o amasse muito e das 4 fosse a mais fiel. Esse rei vivia assim, com as 4 esposas. E o tempo foi passando, ele foi ficando velho e um dia caiu doente. Ficou de cama e a sua doença foi se agravando. Ele foi emagrecendo, foi secando, foi ficando fraco e não havia cura para a sua doença. Esse rei sentiu que ele iria morrer. Ele percebeu que a morte estava chegando e começou a dar desespero nele. Ali no leito de dor, ele teve uma ideia. Ainda bem que eu tenho 4 esposas, porque elas poderão cuidar de mim. E quem sabe, elas até morreriam comigo. Quem sabe se essas 4 esposas poderiam ir comigo para o outro lado. Então o rei mandou chamar a 4ª esposa, aquela que ele amava mais do que todas, aquela a quem ele dedicava o maior tempo da sua vida. A 4ª esposa, aquela
a quem ele dava tudo de bom e de melhor. Mandou chamá-la. E quando ela entrou no aposento do rei, o rei estava ali, magérrimo, doente. Mas quando ele viu a quarta esposa, ele disse: aproxime-se. E ela foi chegando bem devagarinho assim, perto dele. E o rei falou: você foi a esposa a quem eu mais me dediquei a vida inteira. Agora eu sinto que a minha morte está chegando. Será que você estaria disposta a morrer comigo? E essa quarta esposa olhou para ele e disse: que proposta é essa? Não tem cabimento. Ora, faça-me um favor. Virou as costas e saiu. O rei ficou com vontade de levantar da cama e ir atrás dela e dizer: espera, espera. Mas ele estava tão fraco e doente que ele não teve forças. Ele simplesmente a viu saindo do quarto sem olhar para trás, sem qualquer piedade. O rei ficou zonzo, fechou os olhos e começou a chorar. Ele não acreditou que a quarta esposa, a quem ele havia se dedicado tanto, o abandonasse de uma maneira tão fria, tão decidida, sem olhar para trás. Ele chorou, chorou, chorou. Aí ele se lembrou da terceira esposa. Ah, mas eu tenho a terceira esposa. Manda chamar minha terceira esposa. Aí entrou a terceira esposa. Linda. Aquela que ele gostava de exibir para todo mundo. Aquela que ele gostava de fazer inveja aos outros reis. E tão linda que ela era. Quando ela entrou no quarto, os olhos doentes do rei até brilharam. Puxa, como ela é linda. E ela se aproximou vagarosamente do seu leito de morte. E o rei disse: eu sinto que eu estou morrendo. Eu sempre te levei para as melhores festas, os melhores lugares, as melhores recepções. Agora eu estou morrendo. Será que você poderia morrer comigo? E essa terceira esposa, que ele tinha tanto medo de perder para outro rei, para outro homem, essa terceira esposa olhou para ele indignada e disse: que proposta maluca é essa? Você perdeu o juízo? Aí o rei levou aquele susto, não esperava isso dela. E ela disse: de jeito nenhum. Aliás, assim que você morrer, eu já sei o que eu vou fazer. Ah, é? O que você vai fazer? Eu vou me entregar a outro, na mesma hora. E o rei ficou arrasado. E a terceira esposa virou as costas e saiu do quarto sem olhar para trás. Aí ele chorou muito. Eu não esperava isso dela, eu não esperava. A vida inteira eu tive medo de perdê-la e ela diz na minha cara que quando eu morrer ela vai ser de outro. Chorou muito. Aí ele se lembrou da segunda esposa. Aquela que nas horas mais difíceis sempre tinha uma boa palavra. Assim que a segunda esposa entrou no quarto, o rei disse: eu estou morrendo. Será que você poderia morrer comigo? E essa segunda esposa olhou para o rei e disse: poxa, eu te amo tanto. Eu te quero tão bem. Mas o que você está me pedindo é difícil demais, é duro demais. Mas como eu te amo muito, eu prometo que no teu funeral eu vou fazer uma celebração como nunca aconteceu nesse reino. Vai ser algo inesquecível. Eu prometo que farei a maior homenagem que alguém poderia receber na sua morte. O rei fechou os olhos e pensou: mas não é isso que eu quero alguém que vá comigo. Quando ele abriu os olhos, a segunda esposa já tinha saído do quarto. Aí ele chorou, 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 chorou. Ele nem lembrou da primeira esposa. Aliás, ele nunca lembrava da primeira esposa. Aí ele chorou, chorou.
Mas apesar dele não lembrar da primeira esposa, a primeira esposa lembrava dele. E ela entra no quarto, e ele está lá de olhos fechados, chorando, arrasado. E a primeira esposa, magérrima, pele e osso, fraca, andando vagarosamente, toda desarrumada, mal cuidada, mas cheia de amor e fidelidade. Ela entra e se aproxima do seu leito de morte. O rei nem percebe, ele nem nota. E ela, com aqueles dedos finos, magros, ela começa a fazer um carinho assim no cabelo dele, compadecida. E quando ele abre os olhos, ele vê a primeira esposa. Você? E ela disse, sim, meu amor, sou eu. E ele disse, quem te chamou aqui? Eu soube que você estava nessa situação e vim te ver. Eu quero ficar com você. E eu quero ir com você para onde você for. Aí ele disse, verdade? Você está disposta a morrer comigo? E ela disse, sim. Eu te amo tanto. Eu sou fiel a você. Não importa para onde eu for, você irá comigo. E ela disse, sim. Se você for para o céu, eu vou com você. Se você for para o inferno, eu vou com você. Aí ele começou a chorar, emocionado, e disse, como eu me arrependo de ter te desprezado a vida inteira. Como eu me arrependo de não ter cuidado de você. Porque se eu tivesse cuidado de você, agora você poderia cuidar de mim. Mas olhe para você. Você está tão fraca quanto eu, tão magra quanto eu, tão doente quanto eu. Você me perdoa? E ela disse, sim, eu te perdoo. E eu não te deixarei. E por onde você for, eu irei. E aquele rei, quando deu o último suspiro, ele foi acompanhado pela primeira esposa. Deixe-me te explicar essa ilustração do reino de Deus. O rei dessa história é cada pessoa que está na face da terra, inclusive você. Você é a pessoa que tem 4 esposas. Talvez você diga, não, João Ribe, peraí, eu sou solteiro, não tenho esposa nenhuma, não. Você tem 4 esposas. Não, João Ribe, peraí, você é casado? Ô, João Ribe, eu sou casado, só tenho uma. Não, você tem 4 esposas. Eu sou divorciado. Não importa, você tem 4 esposas. Cada pessoa tem 4 esposas. A primeira esposa, aquela a quem o rei dedicava o maior tempo da vida e dava tudo de bom e do melhor, é o nosso corpo, é o corpo humano. Nós dedicamos para essa 4ª esposa aqui tudo o que nós temos de bom e do melhor. Queremos dar as melhores roupas, as melhores grifes, os melhores alimentos, os melhores perfumes. Queremos enfeitar esse corpo com as melhores joias. Nós cuidamos desse corpo. Todo final de semana nós falamos, preciso descansar, refazer as energias, cuidar dessa 4ª esposa. E a gente passa a vida se dedicando quase que 100% ao corpo, às atividades do corpo, planos de saúde, hospitais, remédios, médicos, tudo de bom e do melhor. Só que quando você estiver no leito de morte, essa 4ª esposa não vai te acompanhar além da vida. Você partirá deste mundo e não poderá contar com a 4ª esposa. A 3ª esposa, aquela que o rei gostava de exibir para todo mundo e fazer inveja, e tinha orgulho e morria de medo de perdê-la. Aquela 3ª esposa que quando ele estava morrendo disse, o quê? Quando você morrer eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me entregar a outro. Quem é essa 3ª esposa?
as riquezas, as posses. E ainda que você não seja rico, você tem essa terceira esposa, porque a pessoa tem orgulho do que ela tem, seja um relógio, seja um automóvel, uma casa, um apartamento, o que ela possui, ela morre de ciúme. Pode ser a coisa mais sem valor, mas é dela. Ela possui aquilo e ela gosta de exibir para todo mundo, gosta de fazer inveja para as outras pessoas. Só que quando você morrer, a terceira esposa, ela vai se entregar a outro. Tudo que você possui nesta vida, assim que você morrer, passará para alguém, para algum herdeiro, para outra pessoa. Imediatamente a terceira esposa vai te trocar por outro, assim que você morrer. Aí você tem a segunda esposa. A segunda esposa era aquela que o rei sempre procurava nos momentos mais difíceis para pedir um conselho, uma palavra, uma ajuda. Quem é a segunda esposa do rei? A segunda esposa é a família. Sempre que você tem um problema, você corre. Pai, mãe, não é? Você corre para o seu familiar. Você corre para a sua mulher, você corre para o seu marido, para o seu avô, para a sua avó, para o seu sogro, para a sua sogra, para o cunhado, para a cunhada, para o compadre, para a comadre. Oh, me ajuda, me aconselha, me dá uma orientação. Mas quando você estiver morrendo, a segunda esposa, que te ama muito, é verdade, a tua família te ama muito. Por te amar, o máximo que a segunda esposa vai fazer será uma bela homenagem no teu funeral, um lindo discurso, o melhor caixão possível, um funeral inesquecível e só. Aí você nem se lembra. A primeira esposa, aquela que é desprezada, aquela que o rei nunca notava, aquela que ele nunca dava atenção, aquela que ficou magra, mal cuidada, fraca, anêmica, doente. Quem é a primeira esposa do rei? Quem é a sua primeira esposa? É a sua alma. A gente se esquece que ela existe. A gente vive nesta vida pensando na quarta esposa, na terceira esposa, na segunda esposa. Ou seja, a gente vive nesta vida se preocupando com o corpo, se preocupando em adquirir as coisas, em ter posse, se preocupando com a família e se esquece da primeira esposa, se esquece que tem uma alma. E quando você estiver morrendo, é naquela hora que ela vai aparecer e dizer: eu estou contigo, eu te amo, eu sou fiel. A tua alma é tão fiel a você que se você for para o inferno, ela irá com você. Se você for para o paraíso, ela irá com você. E é na hora da morte que você se arrepende. Poxa, por que eu não me dediquei mais a você? Por que eu não cuidei mais de você? Aí a alma do moribundo está tão doente e tão fraca quanto ele e não pode fazer nada. Todos nós precisamos do corpo para viver. Todos nós precisamos trabalhar, comprar as coisas, não é? Todos nós precisamos de família. Mas destas 4 esposas, a mais importante é a primeira, é a tua alma. E você tem que se lembrar de cuidar dela. Fazer esta primeira esposa ser forte nesta vida. Se dedicar a ela, cuidar dela. Para que quando você tiver que fazer a passagem para a morte, para outra vida, a tua alma esteja preparada. Às vezes a pessoa não vai na igreja, mas ela não falta na academia. Ela se dedica ao corpo. Sentiu uma dorzinha, ela corre para o plano de saúde, nem que for para pegar fila lá no INSS, mas ela trata de cuidar do corpo, não é verdade? Cuida bem do corpo, toma vitamina, faz exercício, faz caminhada. Mas olha o que Jesus Cristo disse a respeito da vida e do corpo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Que adianta a gente possuir tudo nesse mundo, sendo que as nossas riquezas, nem o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, pode comprar um dia sequer no paraíso com toda a sua fortuna? Olha o que diz aqui o Salmo de número 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então você se dedica a vida inteira a possuir, a ter, e gosta de exibir isso para todo mundo, fazer inveja para os outros, mas toda a tua riqueza não te servirá de nada no dia da sua morte. Então chega uma hora que você tem que pensar, a vida é mais do que isso. Eu preciso é cuidar da minha alma. E como é que você cuida da sua alma? Entregando-a àquele que tem poder sobre todas as almas na terra e que pode fortalecê-la e curá-la. Você tem que entregar a tua vida, a tua alma a Jesus Cristo. Porque quando você estiver morrendo, quando você for fazer a passagem desta vida, a tua alma estará contigo, mas ela, tadinha, não pode fazer grande coisa por você. Ela sozinha não pode fazer nada. Existe alguém que tem que cuidar da sua alma e que vai estar com você e com a sua alma nessa passagem. No Salmo de número 23, versículo 4, o salmista diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este salmo começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele não te faltará nem na hora da sua morte. Tudo o que você tem que fazer agora, para que a sua alma seja forte e para que você tenha companhia no vale da sombra da morte, é declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor e pastor, o teu único Salvador. E lembrar, nesta vida aqui, ainda neste mundo, de dedicar tempo ao fortalecimento da tua alma, que só Jesus Cristo pode dar. Estou falando isso com você também, que está nos acompanhando agora. Você tem 4 esposas. Todas são importantes, mas você tem que se lembrar da primeira esposa, a tua alma, e cuidar dela, e fazer com que esta alma se fortaleça, para que no dia que você partir deste mundo, ela possa estar forte, firme, de pé, para se apresentar diante do Senhor. Se você neste momento sentiu no coração que precisa dedicar mais tempo à primeira esposa, à sua alma, faça o seguinte agora: abra o teu coração, abra também a tua boca e receba Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E quando chegar a hora da tua morte, você não terá medo e nenhum mal te alcançará, porque nesta passagem a tua alma estará forte, segurando nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.